um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa intenção é proporcionar a você momentos de inspiração, no desejo sincero de que essas palavras possam te ajudar a enfrentar com sabedoria os desafios do seu dia a dia. Eu quero começar uma temporada falando de um assunto que poucas igrejas querem tratar e que poucos pastores querem tratar, como eu já disse anteriormente. Falar sobre assuntos que não trazem ibope não é mais o interesse de muitos líderes eclesiásticos, porque as pessoas, a liderança eclesiástica, por não dizer os pastores, eles estão muito mais preocupados na sua ascensão ministerial ou profissional, seja como for, do que necessariamente em ser profetas de Deus para a nossa geração. E o profeta de Deus, ele tinha a função específica de falar o que Deus queria falar, o não que o povo queria ouvir e muito menos o que ele achava que deveria falar. Essa é a função do profeta. A partir da década de 70, a igreja ela passou por uma transformação muito grande no que diz respeito ao foco da igreja. E esse foco também no que diz respeito à importância daquilo que nós devemos pregar. Porque existe um Deus abençoador, existe. A Bíblia fala sobre ele. Existe um Deus da prosperidade, sim. Existe um Deus da cura, sim. Existe um Deus que quer o bem para nós, claro. Mas se deixou de pregar que existe um Deus que é justo. Deixou de se pregar que existe um Deus que odeia o pecado. Deixou de se pregar que existe um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também um Deus que aquele que não crê, que não viver de acordo com essa palavra de Deus, que anuncia esse Jesus Cristo que morreu na cruz, vai morrer e vai para o inferno. E do inferno não sai mais. Só que pregar sobre juízo final não dá ibope. Você já viu algum preletor ser convidado para pregar numa conferência que fale sobre pecado? Já viu alguma conferência que vai falar sobre juízo final? Porque não dá ibope. Faz uma conferência e traz aí o Billy Graham para pregar sobre pecado, não vai ter ibope, não vai ter público. E os pastores não querem mais pregar sobre isso porque não é aquele tipo de pregação que o crente arrepia, que o crente diz oh glória, que o crente glorifica, que o crente bate palma, que o crente dá pulinhos santos. Mas é aquele tipo de sermão que o crente sai da igreja falando assim, nossa, o pastor tá bravo. Ah não, depois de um dia cansativo de trabalho como hoje, a gente chega na igreja e vê uma mensagem pesada dessa. Tinha que ser aquele sermão mais light. Deus é amor. Você vai prosperar. Você vai ficar rico. Você vai vencer. Claro, se você for fiel a Deus, eu acredito em todas essas bênçãos, mas o oposto também é verdadeiro. E eu quero começar essa temporada, essa terceira temporada, falando sobre pecado. E em seguida, se for assim a vontade do nosso Deus, nós vamos falar sobre o oposto do pecado numa quarta temporada, que o oposto do pecado é o quê? A santidade. E para iniciarmos essa temporada falando sobre o pecado, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7 ao 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 7 em diante, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro se chama Pison, que é o que rodeia a terra, de Avilá, onde há ouro, o ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro é Rio Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim?
Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo, não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e agradável, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. O pecado. De que forma o pecado tem interferido na sua vida? Quantas vezes por semana você para refletir sobre a sua conduta, se ela está sendo pecaminosa ou não? Se a sua conduta está em desacordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada ou não? Quando nós analisamos a nossa sociedade, a sociedade brasileira do século 21, onde nós encontramos pecado? A corrupção é pecado? O aborto é pecado, sim ou não? A falta de honestidade é pecado? A violência, o adultério, a falta de compromisso com Deus? Quando nós olhamos a realidade da geração em que nós vivemos, mesmo se tratando da geração cristã que nós vivemos, o que nós vemos é um exagero na prática pecaminosa e um total descrédito no que diz respeito à prática da palavra de Deus. Dalai Lama disse certa vez que se os cristãos praticassem os ensinamentos de Cristo, o mundo seria diferente. E por mais que Dalai Lama seja um líder budista que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não crê que a Bíblia Sagrada é o livro sagrado para a salvação da humanidade, que não crê no Deus Yahvé, como Deus da Bíblia, como Deus da criação, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por mais que ele não crê em nada disso, eu que creio sou obrigado a concordar com Dalai Lama. Porque se os cristãos da nossa cidade, se os cristãos da nossa sociedade, do nosso estado, se os cristãos da nossa nação, se os cristãos da nossa geração não vivessem de acordo com o pecado, mas de acordo com a palavra de Deus, o nosso mundo seria diferente. Concorda comigo? Se a nossa sociedade brasileira praticasse os ensinamentos de Deus, nós não teríamos uma política como existe a política corrupta que tem no Brasil. Não teria violência como nós temos no Brasil. Não teríamos crack reinando no Brasil, simplesmente pelo fato de que ninguém fumaria crack. Não existiria prostíbulos na nossa cidade, porque a partir do momento que uma mulher que está na prostituição, ela enxerga na palavra de Deus a regra de fé e a regra que ela deve viver na sua vida, então ela abandona a prostituição. Se ela abandona a prostituição, então ela não terá cliente, porque o seu cliente também, entendendo que a Bíblia é a regra de Deus para a nossa conduta, ele não vai procurar uma prostituta. Mas infelizmente o que nós vemos é o reino do pecado dominando a nossa sociedade, dominando a nossa geração. E quando nós olhamos para o Brasil, um país considerado o maior país cristão do mundo, poderíamos também considerar o maior país corrupto do mundo, maior país com desigualdades sociais do mundo, ou seja, o maior país cristão, que também é o maior país que não pratica o cristianismo. E o pecado ele afeta diretamente os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, o nosso relacionamento com Deus. É impossível alguém que vive na prática do pecado, é impossível alguém que crê em Deus, mas que pratica o pecado, não se arrepende, não abandona o pecado. É impossível alguém que mantenha a prática pecaminosa e que consiga manter o relacionamento com Deus. Por mais que o ser humano queira viver na prática do pecado e manter relacionamento com Deus, Deus não mantém esse relacionamento com o ser humano. Porque Deus não compactua com o pecado. Porque Deus não se mistura com o pecado. Pensa no pecado como uma fossa séptica, cheia de tudo que vai para uma fossa séptica. E imagine você sentir o odor daquela fossa séptica. É essa ou pior do que isso a sensação nas narinas de Deus de uma convivência com o ser humano que vive na prática do pecado. Pecado fede. A gente não percebe. Sabe por que a gente não percebe que o pecado fede? Porque nós estamos acostumados com o pecado. Sabe uma pessoa que tem aquele mau odor debaixo do braço? Aquela pessoa que não usa desodorante, não usa Avon, Rolon. E aí tem aquele cheiro
cabuloso debaixo do braço? Ele não percebe, porque as narinas dele, as células olfativas do seu nariz já se acostumou com aquele cheiro. É como uma pessoa que gosta de ter cachorro dentro de casa, mas não trata o cachorro, não dá banho no cachorro, não perfuma o cachorro. E aí você entra dentro da casa da pessoa, tem aquele cheiro de cachorro, mas a pessoa não sente mais o cheiro, porque ele está acostumado com aquele cheiro. Nós não sentimos mais o cheiro fétido do pecado porque nós nos acostumamos com o pecado. Ou vai me dizer que você fica ofendido quando você ouve falar que existe uma casa de prostituição na nossa cidade? Ou vai me dizer que você fica tão ofendido quando você assiste uma reportagem, como nós vimos essa semana, que o filho de 13 anos matou pai, mãe, irmão, vó, tio, tia, e fez uma carnificina na sua própria família? Vai me dizer que você fica tão ofendido quando você ouve uma notícia que políticos brasileiros, ou que a política brasileira, ela é uma política que tira dinheiro do povo e que mantém o povo na miséria, que mantém o povo sem segurança, que mantém o povo sem saúde, que mantém o povo sem educação, para satisfazer o desejo de riqueza de políticos corruptos? A gente não se ofende porque nós estamos acostumados com o pecado. Tem gente que se acostumou com o pecado da mentira, que mentir se tornou hábito para ele. Então ele conta uma mentirinha, ele fala assim, não tem nada não, eu vou falar brincando. Mas é mentira, brincando ou não é mentira. Tem gente que